Olá, tudo bem? Seguindo aqui a nossa saga de comentários ao CPC de 2015, no vídeo de agora nós vamos tratar sobre o artigo 24 do CPC, que estabelece aí uma disciplina a respeito da litispendência internacional. Então é importante a gente relembrar o que é litispendência sempre, né, para compreender o que disciplina esse artigo 24. Então a gente vai ter litispendência quando nós tivermos duas ou mais ações idênticas. E aí, para saber se a ação é idêntica ou não, nós precisamos analisar os seus elementos identificadores, que são três. Quais são então os elementos identificadores? Partes, pedido e causa de pedir. Então, para que a gente considere a existência de litispendência, nós temos que ter duas ações ou mais ações com as mesmas partes, com o mesmo pedido e com a mesma causa de pedido. Feita essa introdução, vamos para o texto do artigo 24, que disciplina da seguinte forma: a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. E a gente já vai ler o parágrafo único aqui desse artigo 24, mas é importante por hora a gente frisar o seguinte: quando ele está tratando aqui de ação proposta perante tribunal estrangeiro, ele obviamente está fazendo referência àqueles casos previstos nos artigos 21 e 22 do CPC. Então, você tem acompanhado os vídeos anteriores, eu espero que sim, você percebeu que nos artigos 21 e 22 nós tratamos das hipóteses de jurisdição concorrente, ou seja, aquelas hipóteses em que se admite tanto a propositura da ação perante a autoridade judiciária brasileira, quanto a propositura da ação perante uma autoridade judiciária de outro país, né? Já o artigo 23, ele estabelece uma jurisdição exclusiva brasileira, para dizer, olha, nesses casos aqui não é possível se admitir decisão de outro país a respeito do assunto. Então, quando o artigo 24 admite, né, a chamada litispendência internacional, ele está tratando essencialmente daquelas hipóteses de jurisdição concorrente, não trata das hipóteses do artigo 23. Então, se você quiser anotar aí no seu CPC para sempre lembrar disso, o artigo 24 relaciona-se aos artigos 21 e 22 do CPC. E aí, então, ele vai disciplinar, né, vai trazer a regra de que a ação proposta perante o tribunal estrangeiro não obsta o prosseguimento ou a propositura da ação perante a autoridade judiciária brasileira. Aí você deve pensar assim, tá, mas nós temos então uma litispendência nesse caso. Temos uma litispendência, só que nesse caso a litispendência não vai levar à extinção do processo sem análise do mérito, porque há essa disposição aqui no artigo 24 em que se admite a convivência dessas ações. Então eu proponho uma ação perante um país estrangeiro e uma ação aqui no Brasil. Elas são idênticas. E aí aquela que transitar em julgado primeiro é que vai valer, né? Aquela que primeiro terminar é que vai estabelecer o preceito normativo que vai reger aquela situação fática. Vamos lá analisar agora o parágrafo único. Vai disciplinar que a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então você sabe que para que uma decisão estrangeira, para que uma sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, ela precisa passar por um procedimento lá no STJ de homologação da sentença estrangeira, em que o STJ vai analisar uma série de requisitos estabelecidos para esse tipo de procedimento, a fim de verificar se aquela decisão pode então ter efeitos aqui no Brasil, né? E aí está disciplinando esse parágrafo único aqui o seguinte: imaginemos que você tenha então proposto uma ação perante a autoridade judiciária brasileira e haja uma ação idêntica tramitando em território estrangeiro. Aquele processo lá termina antes, aí você vai trazer aquela decisão e vai aqui passar pelo procedimento de homologação da sentença estrangeira lá no STJ. Esse parágrafo único está dizendo o seguinte: a existência de uma ação que tramita no território nacional não impede que o STJ homologue
aquela decisão estrangeira lá, né? Ou seja, pode passar pelo processo de homologação. Se aquele processo de homologação da decisão estrangeira terminar, quer dizer, não cabe mais recurso dentro dele, transitou em julgado aquela decisão, é a decisão estrangeira que vai valer no território nacional. E aí vai ser extinto o processo que tramitava perante a autoridade judiciária brasileira, porque agora já tem coisa julgada válida dentro do território nacional, porque houve uma sentença estrangeira que foi homologada pelo STJ a respeito daquele assunto. Mas tão somente o fato de ter uma decisão, aliás, ter um processo tramitando perante a autoridade judiciária brasileira, não obsta que eu busque, que eu traga uma decisão, uma sentença estrangeira e busque fazer a sua homologação perante o STJ. Então, aí uma dessas duas ações vai terminar antes e esta é que vai, então, depois do seu trânsito em julgado, valer para resolver aquele conflito. E a respeito disso, né, a respeito desse critério do trânsito em julgado, aqui para definir qual vai ser a decisão que vai valer, né, eu trouxe aqui um trecho da doutrina que consta lá nos primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil, um código comentado aí que foi escrito pela professora Teresa Arruda Alvim e mais alguns outros professores, e eles nos ensinam o seguinte ao interpretar esse artigo 24, que com efeito o trânsito em julgado prevalece como critério de precedência apenas tendo-se por parâmetro a decisão brasileira. A coisa julgada material da decisão brasileira, antes de vigorar no Brasil a decisão estrangeira, define a preferência da primeira sobre esta última. Já a decisão estrangeira, para fins de prevalência sobre a brasileira, não depende apenas de seu trânsito em julgado. Releva para a primazia da decisão estrangeira sua homologação pela Justiça brasileira antes do trânsito em julgado da decisão brasileira, quando então estará a primeira apta a vigorar no Brasil e aqui produzir efeitos. O que eles querem dizer com isso? Quer dizer o seguinte: vai valer aquela decisão que primeiro transitar em julgado. Mas o que é transitar em julgado? É quando ela transitou em julgado lá no país estrangeiro? Não. O trânsito em julgado que vai ser considerado é o seguinte: transitou em julgado lá, não cabe mais recurso, traz aquela sentença para cá, passa pelo procedimento de homologação da sentença estrangeira e quando encerrar esse procedimento e não couber mais nenhum recurso com relação a ele, aquela decisão lá transitou em julgado. Ou seja, se tudo isso aqui, né, decisão estrangeira, todo o processo no país estrangeiro, e daí depois vindo para cá, passando pelo procedimento da homologação no STJ, se tudo isso terminar antes do processo que iniciou, né, e tramitou todo aqui perante a autoridade judiciária brasileira, aí vai haver a precedência da sentença estrangeira, porque ela foi devidamente homologada. Ok? Era isso que eu tinha para tratar sobre o artigo 24. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te convido a deixar aqui o seu like, divulgar o vídeo por aí e chamar mais amigos para curtir o canal. Nos vemos no próximo. Até mais.